Olá, meus amigos! Vamos para a segunda parte da correção da prova do Detran Pará, 2019. Só fazendo uma pequena ajuda à memória. Na primeira parte, nós corrigimos todas as questões referentes ao CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, quem estudou pelo CTB, ele conseguiu fazer todas aquelas questões, né? Salvo engano, foram aí em torno de 30 questões, né? Em torno de 30 questões corrigidas no primeiro bloco. Este bloco é um bloco na qual nós separamos as questões referentes ao quê? Às resoluções do CONTRAN. Como nós já sabemos, hoje nós temos aí um amparo jurídico de resoluções do CONTRAN gigantesco, né? Então, de resolução do CONTRAN para o concurso do Detran Pará 2019, nós tivemos 11 questões, né? 11 questões, entre essas 11 questões, 4 questões aqui foram sobre a resolução do CONTRAN 160, né? Professor, qual que é a importância dessa resolução? Máxima, né? Máxima, né? Todo concurso de guarda municipal, concurso aí de Detran, sempre é cobrado aqui a resolução 160. Professor, por quê? Porque a resolução 160 vem complementar em si o CTB. Ele é o anexo 2, o anexo 2 do CTB. Esse anexo 2 do CTB, ele diz respeito ao quê? Esse anexo 2, ele diz a sinalização. Então lá tem vários capítulos, salvo engano, são 7 capítulos. Cada capítulo vai falar de um bloco de sinalização, vertical, horizontal, auxiliar, sonoro e assim por diante. Nós temos aí, então, o anexo 2. E nessa prova foram 4 questões aí, ok? Bacana, vem comigo, questões tranquilas, né? Primeira. Detran Pará, FADESP 2019, cargo de agente. A sinalização de advertência, advertência, está aqui, né? Advertência, nós sabemos que nós temos a sinalização regulamentar, advertência de informação e assim por diante, né? Tem a finalidade de alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas. Bacana, é isso mesmo, né? Indicando a sua natureza, tá? Então, isso aí, a sinalização de advertência tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. A sinalização A30B, que é exatamente essa placa aqui, né, adverte para, né? Como é que você sabe que isso aqui é uma placa de advertência? Pelo formato, né, ó, formato aí, né, esse formato aí, né, de um losango, né, certo? Retangular, então diz respeito aí à placa de advertência, né? O que nós temos aqui? A placa de advertência, nós temos um ciclista e nós temos aqui, ó, uma faixa de ciclista. O que significa isso? Vem comigo. É ciclista na via? Não, falso, né? Por quê, professor? Se fosse ciclista na via, não tinha essa delimitação aqui, né? Passagem temporária de ciclistas, gente, aqui significa temporário? Negativo, né? Olha, é permanente, né? Trânsito de ciclistas? Não, né? Também não, né? Ou seja, né? Passagem sinalizada de ciclista? Verdadeiro. Então isso aqui diz o quê? Uma sinalização de ciclista né? Preferência dos ciclistas também não tem nada a ver essa advertência. Preferência de ciclista deveria ser o quê? Deveria ser uma placa regulamentar, né? Não uma placa de advertência, né? Não uma placa de advertência. Então, questão muito tranquila. O aluno aí que interpretou e sabe o básico sobre a sinalização teria todas as condições de acertar essa questão na prova, né? Bacana. Vamos lá. Próxima. Detran Pará, FADESP 2019, cargo de agente. Os dispositivos auxiliares. Olha aí. Dispositivos auxiliares, né? O que significa isso, professor? Dispositivos auxiliares vai ser um bloco de sinalização que compõe lá o anexo 2 do CTB, ou seja, a resolução 160. Agrupados segundo o CTB, de acordo com as suas funções. São, né? Aí nós temos aqui o quê? Várias situações aqui, né? Várias situações. E aí, professor? Cara, antes de a gente chegar e falar qual que é a resposta, nesse momento da aula, eu tenho que passar para vocês o quê? Uma ajuda à memória, né? Vamos adiantar um pouquinho e depois eu volto a essa questão. Vem comigo aqui, né? Então, o que significa aqui, né? Olha só. Então, nós temos aí sinais de trânsito, né? Sinais de trânsito, segundo o CTB, nós temos 6 tipos, né? Olha só, nós temos lá verticais, tá? Horizontais, que é na pista, verticais
placas, né? Ok, né? Horizontais no chão, né? Dispositivo de sinalização auxiliar, que é o objeto da aula, né? Luminosos, né? Luminosos, ok? Sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Bacana. Aí o que acontece? Para detalhar esses sinais de trânsito, né, nós temos a resolução 160, que vem ocupar o anexo 2 do CTB. Vertical, placas, né, diversos tipos de placas. Horizontal, bacana. Dispositivos auxiliares, que é o objeto da prova, né, da questão, aliás. Sinalização semafórica, né, ou seja, sinais lá do, né, sinalização de obras específica, né, gestos e sinais sonoros, né. O que acontece? A questão cobrou sobre dispositivos auxiliares, né? Os dispositivos auxiliares, esse item 3 aqui, a resolução 160 nós temos 7 capítulos, na qual, na aula do professor, nós temos o quê? Cada capítulo uma aula específica, né? Temos aqui, ó, dispositivos auxiliares. Nós temos aqui 8 classificações, né? Ó, dispositivos delimitadores, dispositivos de canalização, dispositivo de sinalização de alerta, alterações nas características do pavimento, dispositivos de proteção contínua, dispositivos luminosos, dispositivos de proteção a áreas de pedestres e ou ciclistas, dispositivos de uso temporário, né? Então, olha só, então esse aqui são o quê? Os dispositivos auxiliares, são 8, né? E agora, prof, voltando na questão, olha só a questão aqui. Os dispositivos auxiliares, ou seja, nós temos o quê? 8 tipos, né? Olha aí. Ok. Agrupados segundo o CTB, de acordo com as suas funções, são A. Dispositivos de proteção contínua? Não. Dispositivo de proteção a áreas de motocicletas? Não. São dispositivos delimitadores. Inclusive, é o primeiro tipo, né? Desse 8 aqui. Pronto, então alternativa a letra C, né? E aí, professor? É uma questão fácil, né? Sonoro, claro que não é. Sonoro é outro grupo, né? É uma questão fácil, mas é uma questão aqui que o aluno tem que fazer duas coisas, né? Ele tem que fixar o conteúdo primeiro. Ele tem que fazer estudar certo. Você pode ter certeza que nas nossas aulas de trânsito, você está me assistindo aí, todas as questões foram retiradas das nossas aulas. Parece que foi o professor Luiz Antônio que fez a prova. Não. O que acontece? Nós temos uma metodologia de sempre retirar o material o mais próximo possível da fonte. Fonte do quê? Fonte daquela na qual o legislador faz as questões, realiza as questões de prova, né? Então tá aí para vocês, né? Então esse aqui é o primeiro ponto. Segundo, fixar o conteúdo. Bacana? Aí, então, questão paga para vocês aí, ó. Então, dispositivos delimitadores, né? Então esse cara aqui é a questão correta, né? Dispositivos aí delimitadores, né? Olha aí, né? Questão difícil, cara. Difícil ao mesmo tempo fácil, né? Para quem sabia isso aqui na cabeça, quem tinha esse slide aqui na cabeça, ele acertou. Bacana? Vamos para a próxima. Detran Pará FADESP 2019, né? Olha só. As placas de identificação de rodovias e estradas pan-americanas, né? Possuem características padronizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. As cores de fundo, ó, as cores de fundo, a gente vai falar. Professor, qual que é a cor de fundo? Branco. Isso, ok, né? A da orla interna, preta. Né? Aí, ficou fácil, ó. Preta, né? E da orla externa, branca. Respectivamente, gabarito, letra B de bola. Então tá aí para você. Branca é o fundo, orla interna preta e orla externa branca, né? Olha aí, né? Pronto. Aí fundo branco, né? Orla interna e orla externa, né? Preta e branca novamente, né? Então aí a placa de identificação das rodovias e estradas pan-americanas. Pronto, vamos lá, mais uma. Detran Pará FADESP 2019, cargo de agente. Ao transitar por uma rodovia, o condutor de veículo automotor observa uma placa informando uma faixa adicional a 500 metros, né? Sobre a placa adicional
é correto afirmar. Então vamos lá, vamos para o comando da questão. Então tem um condutor, um veículo, claro, né? Ele está na rodovia e ele visualiza uma placa, né? Com a seguinte informação, uma placa informando, ele fala placa informando, não está falando qual tipo de placa que é. Uma faixa adicional a 500 metros, ou seja, está alertando, né? Está passando uma informação importante de que daqui 500 metros você vai ter uma faixa adicional, que é uma terceira faixa, normalmente uma terceira faixa para ultrapassagem, né? Aqui agora, é correto afirmar, vem comigo. É uma placa de informação complementar aos sinais de advertência? Positivo, né? É exatamente isso. Neste caso aqui, é uma placa de informação complementar aos sinais de advertência. Correto, né? Bacana, né? Correto. Então, a letra A é o gabarito correto. Letra B. Sua cor deve ser diferente? Negativo, né? Não deve ser diferente. Tem a forma padrão quadrada? Não. Ela é o quê? Retangular, né? Não deve ser incorporado? Errado. Deve ser incorporado à placa principal. A sua cor deve ser obrigatoriamente branca? Não, não é branca. Ela tem que ser da sinalização, né? Então nós temos aí o gabarito correto é a letra A. Professor, aonde que está a fundamentação? Essa questão também foi abordada em sala de aula? Positivo, foi abordada em sala de aula. Então vem comigo, vamos lá, tirar um trechinho da nossa aula. Olha só, lá nos dispositivos verticais, placas de informação, tem o seguinte texto, olha só. Havendo necessidade de fornecer informações complementares aos sinais de advertência, estas devem ser inscritas em placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma retangular. Admitida a exceção para a placa adicional contendo o número de linhas férreas que cruzam a pista. Então isso aqui está errado, porque não é as linhas férreas que está cruzando a linha ali, né? As cores da placa adicional devem ser as mesmas dos sinais de advertência, né? Ou seja, fundo amarelo. Bacana, então tá aí para vocês aí, né? Ok? Bingo! Pronto, né? Vamos lá. E agora, professor, agora, mais uma resolução, né? A resolução aí 432. Duas questões foram cobradas na aula, né, na prova, e duas questões que foram abordadas em sala de aula, né? E aí, professor, tudo bem, foi abordada, tá lá o slide, né, do professor. Todos os slides que eu coloco aqui de justificativa foram slides da nossa aula. Isso eu falo efetividade nos estudos, né? Mas eu digo para você que essa questão aqui da resolução 432, muito difícil essa prova, muito difícil essa questão, né? Professor, vem comigo. Resolução 432, eu chamo isso o quê? De lei seca, né? Que ela vem regulamentar aqui o artigo 165 e 165A, mas, né, combinado, claro, né, com o artigo 306, que é o crime lá, né? É o crime, né? Tá aí. Então nós temos aí esse amparo aqui para vocês aqui, né? Vamos lá, 432 de 2013, lei seca, né? Vem comigo, vamos para a questão. Olha só o que o examinador teve coragem de cobrar. Detran Pará, FADESP 2019, cargo de agente. O uso do etilômetro, vulgo bafômetro, como medidor de teor alcoólico no ar alveolar é um procedimento adotado pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool. Considere as afirmativas a seguir. Ok, considere as afirmativas a seguir. 1, tá? Vem comigo, né? 1. Para medição realizada, tá? Então nós temos aqui, ó, medição realizada. MR, grava essa sigla aí. Tá? Realizada inferior a 0,40 ml. E o erro máximo admissível será 0,34. Putz, professor, e aí, cara? Então vou até anotar aqui no cantinho, cara, ó. Eu vou anotar, porque eu vou ter que usar esse slide. Então, medição, ó, medição realizada inferior a 0,40. Professor, por que ele fala inferior a 0,40, né? Porque tem um arredondamento para duas casas aqui, né? O erro máximo admissível será 0,34, né? Professor, e aí, professor? Cara, aí eu tenho que parar a questão, eu tenho que ir lá para a resolução, tá? Tá aqui a resolução lá no anexo 1.
Aqui nós temos a tabela de valores referenciais para o etilômetro, né? Então temos assim, ó, olha só. Ó, MR, né? MR, eu já falei para vocês que é medição realizada, né? MR, né? Nós temos aí medição realizada. Professor, VC, valor considerado. Valor considerado. Então, o que o cara falou? O cara, então nós temos aqui, ideia central. Nós temos aqui, ó, a medição realizada, né? Tá aqui. Aí tem uma margem de erro, o valor considerado. Tá aqui, né? Então, por exemplo, né? O cara falou que ele teve um MR de quanto? Anotem aí. O MR do sujeito tá aqui, ó. Ó, eu vou ler esse cara aqui, tá? Olha só, né? 0,40. Então, se o cara tem aqui o 0,40, o que acontece aqui? O que o cara fez o 0,40 aqui, ó, o 0,40 aqui, este sujeito aqui tem um valor considerado de 0,36. Tá? Por que essa diferença? É a margem de erro. A margem de erro é uma métrica aí comum no mundo todo, né? Sempre tem uma margem de erro, porque o equipamento pode falhar, ele não é 100% preciso, né? Então, se o cara teve um MR, tá? Uma marcação realizada de 0,40, considerando a margem de erro, ele vai ter um VC de 0,36. Olha aí, 0,40, 0,36, né? Então tá aqui comigo, né? 0,36, né? E aí, professor, vamos voltar na questão aqui. Então é o seguinte, ó. A medição realizada inferior a 0,40. Então ele mediu o MR 0,40. O erro máximo admissível será 0,34? Errado. Será 0,36. Tá 0,36. Então tá errado aí, né? Olha aí, né? 0,40. Então ele será aí o erro máximo admissível, né? O erro máximo admissível não é esse aqui, ó. Tá completamente errado, ó. O erro máximo admissível não é nem 0,34. Vamos calcular aqui, ó. O erro máximo admissível, né? O erro máximo admissível vai ser, né? Olha só, 0,40 menos 0,36, né? Então o erro máximo admissível vai ser 0,04, né? Olha aí. 0,04, né? Então aqui, ó, esse aqui é o realizado, o MR, tá? O MR, e aqui nós temos o valor que vai valer, né? Então tá aqui, ó, esse cara que vale. Ou seja, esse cara aqui chama-se o quê? Margem de erro, tá? E na questão em si, ele manda a margem de erro 0,034. Errado a questão, né? Mas difícil, hein, cara? Difícil, né? Vamos lá. A utilização do teste do etilômetro em fiscalização não é considerado prioritário. O erro está aqui. O bafômetro, ele é prioritário, né? Por quê? Porque ele é prioritário. Porque é um elemento de prova aí quase inquestionável, né? Ah, o cara está com sinais de embriaguez, professor. Ele está com os olhos vermelhos, ele está com a fala enrolada, ele está com a coordenação motora. Mas e aí? É muito subjetivo. Para você, você considera o cara com efeito. Para o outro cara, não, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, não tem nada disso. Ele é assim mesmo, ou seja, ele leva muita margem, né, a questionamentos. Então, o bafômetro, o erro está aqui. Então, o erro da primeira, porque a resposta é 0,034, e o segundo erro na 2 é não, né? 3. De acordo com os tabela de valores referenciais para o etilômetro, anexo 1 da resolução 432, 2013, o resultado, o valor considerado, deve considerar apenas 2 casas decimais, desprezando-se as demais sem arredondamento. Exatamente, né? Então, o que acontece aqui, né? Vamos lá, correto, essa letra. Então, a correta é a letra A, somente a 3, né? Professor, como assim as 2 casas decimais? Está aqui, ó. Então, quando você vai lá no bafômetro, né? Então, você tem a medição, ó. Tá aqui, né? Então, você vai considerar o quê?
sem arredondamento e desprezando as demais casas decimais. Isso que está escrito aí. Essa é a situação, né? Então tá aqui. Professor, então significa dizer, professor, vamos pegar esse caso aqui, né? Você foi lá e assoprou o canudinho lá. A marcação realizada deu 0,04. 0,04. Se deu 0,04, você cometeu infração de trânsito? Negativo. Por quê? Para ser infração de trânsito, tem que ser o quê? Mais do que 0,05, né? 0,05 equivale a 0,1. Para ser considerado crime de trânsito, está aqui, ó. Tem que ser mais de 0,034. Está aí, né? Para ser infração de trânsito. Olha aqui, está claro, ó. Infração mais crime, 306 do CTB, né? Por exemplo, o cara aqui mediu lá 0,80. 0,80 vai ser a realizado e o valor considerado vai ser 0,73. Aqui tem a margem de erro, né? O que acontece aqui nesse caso aqui? Esse sujeito que caiu nessa linha da tabela, ele cometeu uma infração de trânsito, artigo 165 do CTB, mais o crime de trânsito 306. Ele vai ser penalizado aí 2 vezes. Bacana? Bingo. Continuando. Detran Pará, FADESP 2019, cargo de agente. As autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool e de outra substância psicoativa que determine dependência, utilizando o teste do etilômetro, para o preenchimento do campo valor considerado do auto de infração, observando as margens de erro admissíveis, é correto afirmar que, vamos lá. Então, o que ele quer? As margens de erro do valor considerado, né? Vou colocar aqui na prática, né? Vamos pegar aqui vamos pegar um número redondo aqui, ó, 0,80, ó. Então, o cara, tá? Caiu aqui nessa faixa aqui, ó, tá? 0,80, né? Esse 0,80 aqui é o que, ó? O MR, né? Marcação realizada, tá? Só que, o que vai considerar? Vai ser 0,73. Esse 0,73 o quê? É o valor considerado. Aí, ó. Tá? Ou seja, o que aconteceu aqui? O que aconteceu na prática aqui, né? O que aconteceu na prática aqui? Vamos lá, vamos colocar uma tela em branco aqui. Vamos lá, ó. O MR do cara foi o quê? Foi 0,80. Só que na tabela, o valor a ser considerado, o VC, a questão é sobre o VC, é de quanto? De 0,73. O que aconteceu aqui? Você reduziu o quê? 0,07. Esse cara aqui é chamado de margem de erro. Então, houve o que? A subtração. O examinador teve coragem de cobrar isso? Teve sim coragem de cobrar isso. Teve sim. Daí. Teve sim. Daí. É a subtração. Voltando aqui agora dá para entender aqui, vamos encontrar a solução aqui. As autoridades de trânsito seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, utilizam o teste de etilômetro para o preenchimento do campo valor considerado do auto de infração, observando as margens de erro admissíveis, ó, entre vírgulas, observando as margens de erro admissíveis. É correto afirmar que o valor considerado, ou seja, ele quer a fórmula do valor considerado, vem comigo, é a medição realizada, o MR, subtraída do erro mínimo. Não, é subtraída, a gente sabe que é subtraída. Agora, vamos deixar stand-by esse cara aqui, ó, tá? Subtraída aqui. É o erro máximo admissível sobre a medição. Não tem nada disso, né? Então tá errado aqui o B. C. É o erro mínimo. Não, tá errado. É a medição realizada, correto. Subtraída, correto. Ok, né?
do erro máximo admissível. Ok. É a medição realizada somada. Errado. Não tem nada a ver. Então, nós chegamos aqui a duas conclusões, né? É a medição realizada subtraída do erro mínimo admissível. Não, não é o erro mínimo. É o erro máximo admissível. Quando eu calculei lá 0,0,7, era o erro máximo admissível para aquela medição. Cada aparelho vai ter lá a sua margem de erro, mas vai ser considerada o valor da margem de erro da tabela. Nesse sentido, mais uma questão aí, né? Uma questão aí, eu considero complexa a questão aqui. O gabarito correto é a letra D de dado, né? Olha aí, gabarito correto é a letra D de dado. Prof, onde que está isso na resolução? Está aqui. Teste do etilômetro, artigo 4º. Vamos recordar esse cara aqui. O etilômetro deve atender aos seguintes requisitos, né? Ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, bacana. Ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual, realizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, RBMLQ. Parágrafo único. Do resultado do etilômetro, que é a marcação realizada, o MR, deverá ser descontada a margem de tolerância, que será o erro máximo admissível. Olha aí, o cara cobrou exatamente o artigo 4º, parágrafo único da Resolução 432 de 2013, conforme legislação metrológica, de acordo com a tabela de valores referenciais para o etilômetro constante no anexo 1. Então tá aí para vocês aí, bem explicadinho esse cara para vocês, né? Bacana? Ótimo, vamos lá. Agora, a gente vai para a Resolução 514, né? Resolução 514, que trata da Política Nacional de Trânsito, né? É claro que esse assunto aqui é um assunto um pouco mais abrangente, né? Duas questões foram contempladas dessa resolução na prova. Vem comigo. Detran Pará, FADESP, 2019, cargo de agente. A Política Nacional de Trânsito, quando se refere ao transporte e ao trânsito, aborda questões fundamentais. Considere as afirmativas a seguir, tá? Considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. A adaptação das cidades para o uso intensivo do automóvel tem levado à violação da natureza e das áreas residenciais e de uso coletivo. O que acontece, professor? Adaptação das cidades ao uso intensivo de veículos. O que acontece? Eu vou falar da minha cidade aqui, de minha querida Cuiabá. Tá? Estou aqui, nascido e criado aqui, nunca morei em outra cidade, né? Aliás, morei em outra cidade, no interior do Mato Grosso, né? Morei em duas cidades, né? Morei na cidade de Rosário Oeste, em 1998 e 99, e eu tive a oportunidade de, no ano de 2000, morar numa cidade chamada Vila Bela Santíssima Trindade, também no interior do Mato Grosso, né? Mas vamos voltar para Cuiabá, né? Cuiabá, de velhas datas, era uma cidade bastante tranquila, que aconteceu de repente aí muitos veículos, né? Muitos veículos. O que acontece? Quais são as consequências desse uso intensivo do veículo, do automóvel? Todo mundo quer ter carro, né? Claro, status, facilidade, locomoção, tudo, né? Tem vários agregados aí. Viola a natureza, né? O que acontece? Tinha alguns canteiros aqui em Cuiabá, no meio, né, que tiveram que derrubar os canteiros, né, para fazer o quê? Via de circulação. Áreas residenciais que passaram agora a ser o quê? Ruas arteriais, né? Vias arteriais, né, de uso coletivo. Então, verdadeiro. Então, o uso intensivo, ele vai patrolando tudo o quê? Vai a natureza, as áreas residenciais, né, as áreas de uso coletivo, né, ele passa que vai patrolando tudo, né? Então, verdadeiro. 2. Acomodar com qualidade e eficiência a crescente população. Os seus deslocamentos e o aumento da frota de veículos é um desafio. Exatamente, né? Hoje, a gestão do trânsito, né, é um grande desafio, até porque as cidades brasileiras não foram projetadas pela essa quantidade intensiva de veículos, né, rodando. Então, vai ser sempre um desafio, né, verdadeiro. Item 2. Item 3. A Estatística Nacional de Acidentes de Trânsito no Brasil é precisa e completa. Opa! Alguma coisa no Brasil for precisa e completa, você já tem que colocar um pontinho de interrogação e perguntar, será? Refletindo de forma fidedigna a insegurança da população. E aí, gente?
Errado. Por quê? Porque a estatística ainda não é precisa. Nós temos muitos acidentes que não são registrados ainda, né? Então o item 3 aqui está falso. Professor, por que não é fidedigno? Porque o povo é incompetente, os órgãos? Não, porque é muito complexo, o Brasil é muito grande, tem muitas situações. Hoje, para você fazer qualquer coisa na polícia, na justiça aí, você demora muito tempo, então o cara resolve lá, resolver por conta própria com outro cara que se envolveu no acidente e resolver a situação. Agora, quando há morte, quando há acidente, lesão corporal, quando abre inquérito policial, aí neste caso sim, tá? E aí eu digo para você que tem aí uma certa confiabilidade nessas informações. Logo, o gabarito correto é o item D. Apenas o item 1 e o item 2 estão corretos. Detran Pará, FADESP 2019, cargo de agente. Sobre mobilidade, qualidade de vida e cidadania, que é tratada na Política Nacional de Trânsito, é correto afirmar que... Ou seja, nós queremos a alternativa correta, né? Vem comigo, vamos achar os erros dos itens, né? Canetão na mão. Longe dos grandes centros também vivem pessoas que se locomovem. Correto, né? Correto. Ok, né? Ok, vamos analisar por partes. Inúmeras vezes em condições precárias. Correto, né? Ok. Sobre lombos de animais, em carrocerias, de pequenos veículos, a pé, em vias inadequadas. Ok, correto. Mas não fazem parte da política de trânsito por terem mais condições de segurança. Errado, né? O trânsito, a Política Nacional de Trânsito, envolve todo mundo, dos grandes centros e dos pequenos e médios clientes, todo mundo. Então o erro do item A é a palavrinha não. Letra B, vem comigo. A mobilidade do cidadão no veículo, centrada nas pessoas, a mobilidade do cidadão no veículo, centrada nas pessoas que transitam e não na maneira como transitam, né? Olha aqui, né? Então tá aqui, né? Então é o seguinte, ó, a mobilidade do cidadão no veículo, então tá lá, né? É centrada nas pessoas que transitam. A pessoa que tem de um lugar A para o B. E não na maneira como transita, está errado. A mobilidade foca exatamente na maneira como transito. Então o erro está na palavra não. Professor, como assim? Rapaz, hoje em dia nós temos o quê? Vamos lá, não, como transitam, né? Carona coletiva no serviço, transporte público, ônibus, metrô, tá? Então, ou seja, são alternativas de quê? De como elas transitam, para o quê? Reduzir a quantidade de veículos, né, que estão transitando, né? É ponto principal a ser considerado. Daí está errada a questão. Letra C. A violência no trânsito é a drástica redução da qualidade de vida no meio urbano. São consequências diretas dos problemas industriais, né? Olha aí, violência no trânsito, né? Cara, violência no trânsito tem alguma coisa a ver com problemas industriais? Não. Violência no trânsito significa dizer o quê? Que as pessoas não cumprem as regras de trânsito. Então o erro aqui está aqui, ó, tá? Problemas industriais. Letra D. O direito de todos os cidadãos de ir e vir, correto? De ocupar o espaço público e de conviver socialmente nesse espaço, correto, garantido na nossa Constituição, são princípios fundamentais para compreender a dimensão do significado expresso na palavra trânsito, exatamente, né? Então o trânsito é isso, o direito de todo cidadão de ir e vir, ocupar espaço público. Então o gabarito correto é a letra D. Letra E, o trânsito está associado de forma preponderantemente e única à ideia de fluidez. Cara, olha só, somente fluidez? Não, né? Relacionadas apenas às condutores negativas a todos os usuários da rede, não só a fluidez, mas a questão de segurança, que foi muito abordada nessa questão, então o erro está aí. Gabarito correto, letra D de dado, né? Letra D de dado, né? Tá aí, letra D de dado, né? Pronto, né? Bacana, vamos continuar. Resolução 718, né? Nova CNH, né? E aí, professor? Cara, CNH, nós vamos ter muitas alterações aí que estão planejadas aí. É claro, essa prova já aconteceu, né? Mas eu como professor da matéria, eu quero sempre que meu curso seja sempre atualizado, né? O que acontece aqui, né? Nós temos hoje aqui, né, a resolução, tá? Olha só, 168, tá?
A resolução 168, ela trata dos procedimentos, né? Só para você ter uma ideia, hoje, tá? Hoje, no dia 13 de junho de 2019, hoje, antes de entrar no estúdio, eu li uma matéria no G1, né? Onde o CONTRAN editou uma nova resolução retirando o simulador lá de um requisito obrigatório para a habilitação, né? Então, alterou mais uma vez a resolução 168, né? Sobre CNH, nós temos aí assuntos novos, né? Prazo de validade, olha aí, né? Prazo de validade sendo questionado, né? Para 10 anos, né? Ou seja, é um assunto aí que vai ser muito modificado aí e pode ter certeza absoluta que, assim sendo, eu, professor Luiz, vou estar sempre atualizando o nosso curso aqui para que você tenha aí sempre uma aula muito bem atualizada. Vamos lá. Essa aqui, 718, fala da nova CNH. Duas questões. Claro, né? Você vai fazer concurso para Detran, você tem que saber de CNH. Por quê? Porque esse órgão executivo estadual, ele é o grande operador da CNH no Brasil. Então você vai fazer concurso para Detran, cara, inclusive a CNH é uma das grandes fontes de arrecadação do Detran e, consequentemente, para o Estado, né? Tá aí, CNH, produto aí importantíssimo, né? Vem comigo, duas questões, resolução 718. Detran, Pará, FADESP 2019. Tá? Sobre especificação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, no formato de cartão a resolução 718. Então é o seguinte, a resolução do 718, tá? Claro, é claro que todo mundo vai ter esse cara aqui, ó. Vai ser um formato de cartão, né? Vai ser um formato de cartão, né? Não mais aquele formato daquele papelinho, né? Ok. Discorre sobre as impressões especiais, considerando as afirmações a seguir. Rapaz do céu, essa questão difícil demais, cara. Difícil demais, cara. Ele quer saber o quê? Como que será impresso esse cartão da nova CNH? 1. A numeração com relevo táctil, bold, né? Em campo e número de registro, está no averso do cartão. Rapaz, verdadeiro. Não tem muito o que falar, né? Ok. 2. No verso da CNH, a tinta é reativa à radiação UV, ultravioleta, de fluorescência vermelha. Tá, também não está na resolução, tá aí, verdadeira, né? Esse aqui tem que ser para auditor, né? O número do espelho impresso a laser está na fonte Cabrini. Cara, olha aí. Essa é uma questão que eu confesso para vocês que eu não acertaria, né? O examinador aqui bateu duro, cara. Isso aqui é difícil pra caramba, hein? Por quê? Então é o quê? A alternativa é E. 1 e E. O erro está na fonte Cabrini, né? E aí, professor? Como é que você fez? Ó, resolução 718. Elementos do verso do documento. Olha aí. Numeração com revelo. Ele cobrou exatamente isso. Táctil, né? Bold, no número registro. UV, tinta lá, ó. São 3 itens, né? Radiação UV, ultravioleta. E número de expresso a laser fonte Arial, né? Light. No momento da fabricação do documento. Sacanagem, né, cara? Sacanagem, né? O cara cobrou esse negócio aí, né? Não tem nada de conteúdo, né? Não quer que você saiba editando os procedimentos para habilitação, nada. Tanto assunto legal para o examinador elaborar a questão. Difícil, hein? Se você não acertou uma questão como essa, não fique chateado, cara. Isso aqui é questão realmente que concurso tem algumas questões lá que o cara coloca para ninguém acertar, né? Detran Pará, FADESP 2019, cargo de agente. Vem comigo, né? Sobre o DOV, dispositivo opticamente variável, presente na estrutura do corpo da Carteira Nacional de Habilitação, CNH é correto afirmar, né? Professor, o que é esse tal esse DOV aí, né? Cara, pega um cheque, né? Isso eu falo porque eu tenho uma boa experiência bancária. Pega um talão de cheque para você, tá? Lá no talão de cheque, isso é chamado de linha, né? Linha aleatória, né? Então é o seguinte, todo talão de cheque nós temos o que, ó? Uma linha aleatória, um risquinho, né? Que passa, né? Entendeu? No cheque. Para que isso? É para questão de segurança, né? Ok? Então isso que está cobrando na nova CNH vai ter isso, né? No cartão lá. Vamos lá.
terá desenho e composição definidos pelo órgão estadual? Primeiro, não é o órgão estadual que faz isso. Quem faz isso é o DETRAN, CONTRAN e o DENATRAN, especificamente produto do DENATRAN. Então está errado. Letra B, olha só. É um elemento de alta segurança de controle? Correto. Que garante a autenticidade gráfica do documento? Sim. Então todo documento tem que ter essa linha aí, né? Esse dispositivo variável aí que é presente na estrutura. Então tá correto, né? C, deverá aparecer opcionalmente? Não, ele é obrigatório. D, deverá, então já encontramos a correta, que é a letra B de bola. Deverá aparecer como a especificação do fabricante e uma quarta camada de transparência? Não, tem nada a ver, né? Será desenho e composição definidos pelo órgão máximo e consultivo do trânsito? Não, também está errado aqui, produto do DENATRAN. Então, nós temos aí, e é uma especificação técnica, né? Gabarito, letra D, B de bola, né? B de bola, mas é uma questão super difícil aí também, um ponto bem específico, que tem nada a ver de trânsito, né? Ok? Vamos lá. Vamos lá, última questão da nossa aula, né? Última questão da nossa aula é a resolução 723, né? Resolução 723, ela trata dos procedimentos de suspensão e cassação da CNH. Muito importante essa aula, né? Muito importante essa aula, ok? Muito importante mesmo, ajuda bastante a compreensão lá do CTB. Uma questão, vem comigo, vamos lá. DETRAN, Pará, FADESP 2019, cargo de agente. Sobre a resolução 723, 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para a imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, considere as afirmativas a seguir. Ok, né? E agora, vamos lá. Primeiro, a data limite para entrega do documento de habilitação físico para interpor recurso à JARE não será inferior a 30 dias, né? O professor que está colocando aqui, qual que é o primeiro comando? Ele está falando o seguinte, é o prazo, né, no Brasil, aliás, né, vamos lá, uma introdução, todo mundo sabe que o Brasil, ele garante aí sempre o duplo grau de jurisdição, ou seja, de julgamento, né, que você recebeu uma infração de trânsito, pô, e aí? Eu não posso questionar? Se eu não questionar, a gente está num país autoritário. E aqui não, aqui é o direito ao contraditório. Não foi eu, cara, você está enganado, esse carro aí é clonado. Então você vai entrar o quê? Com recurso, né? O recurso é garantido. Primeira instância, JARE, qual que é o prazo para interposição? Tanto o CTB quanto aqui na resolução, ele trata sobre isso. Ele fala, não será inferior a 30 dias. Corretíssimo. Então, item 1, verdadeiro, né? Item 2, né? Haverá prescrição intercorrente, tá? Nós temos 3 tipos de prescrição, né? Punitiva, intercorrente e executória, né? O que é intercorrente? O processo de cassação da habilitação ficou parado 4 anos no DETRAN, sem nenhuma movimentação. Se não houve nenhuma movimentação lá no DETRAN, ocorreu o fenômeno do quê? Da prescrição intercorrente, né? E tem prazo? Tem. Qual que é o prazo da prescrição intercorrente, né? 3 anos. Então, o item 3 está o quê? Ele é verdadeiro também, né? Ele é verdadeiro também, né? Vem comigo. 3. Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem. Ok, né? A pontuação das infrações relacionadas será eliminada para todos os efeitos legais. Positivo, né? Isso aqui é para aqueles motoristas profissionais que já chegaram a uma certa determinada pontuação, faz o curso de reciclagem e zera para não perder a carteira de habilitação. Mas quando o projeto do Bolsonaro de 20 para 40 for aprovado, com certeza irá mudar esse dispositivo. Então, gabarito, os 3 itens, as 3 avaliações afirmativas aqui estão corretas. Então, gabarito correto é a letra D de dado. Prof, reforço pedagógico? Sim, vem comigo, olha só. Item 1, está lá, né? Artigo 15. Na aplicação de penalidade, a autoridade de trânsito do órgão de registro da documento de habilitação deverá notificar o condutor informando-lhe a data limite para a entrega do documento de habilitação físico para interpor recurso à JARE. O prazo não será inferior a 30 dias. Bingo. Item 2, artigo 9º, parágrafo 6º. Concluído com êxito, tá? O curso preventivo de reciclagem, a pontuação das infrações relacionadas será eliminada para todos os efeitos legais. Eles eram, né? Na verdade, esse aqui é o item 3, não tem problema, né? E o item 2 é esse cara aqui,
que trata da prescrição. Então nós temos uma prescrição da ação punitiva. O que é ação punitiva? Para iniciar o processo de cassação, suspensão do seu veículo, da sua habilitação. Você sabe que para a suspensão, uma cassação, há a necessidade de quê? De um processo administrativo. 5 anos. Prescrição de ação executória. Você está devendo lá a multa de trânsito, tem 5 anos. Se o Detran não cobrar, houve a prescrição, perde o direito de ação. E, finalmente, a prescrição intercorrente, 3 anos. Né? Se o seu processo ficar paralisado, né, por 3 anos, ocorreu aí a prescrição intercorrente. Né? Pronto! Finalizamos. Tá aí para vocês aí, tá? Mais uma correção da prova para vocês aí. A correção da prova do Detran Pará, tá? Detran Pará aí 2019. Com certeza vai ter mais, né? Já está no meu roteiro aqui a correção da prova do Detran São Paulo também. E com isso a gente vai ter sempre um curso aí, sempre super atualizado, com todas as questões de legislação de trânsito. Tem 2 provas aí que também eu posso corrigir para vocês aí. Guarda Municipal de Niterói, uma questão que foi pequena lá. Tem de Salvador, Niterói e Salvador. E parece que também tem de Belo Horizonte. Então vamos ver se eu consigo corrigir essa prova para vocês. Bacana? Vem comigo, encerramento dessa grande aula. Nunca permita que maus sentimentos impeçam você de aproveitar bons momentos, né, cara? Aí. Então tá aí, né, cara? Você sempre, às vezes você tá lá, num bom momento, tudo legal, cara, e você tá com um sentimento ruim, cara. Vença isso, cara. Tem que aproveitar os bons momentos aí, que as coisas da vida cada vez estão ficando mais difíceis, a gente tem que aproveitar aquilo que é bom. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá